Pecuária em Foco. Estamos chegando ao fim do ano. E você já fez um balanço da produtividade do seu rebanho em 2019? E para isso, temos uma conversa especial com o Rodrigo, zootecnista. Prazer, Rodrigo. Prazer é meu. Rodrigo, você que acompanha muito a pecuária brasileira, o que você tem visto de produtividade nas propriedades Brasil afora? Olha, em relação à produtividade, a gente acompanha há bastante tempo, desde o ano 97, várias fazendas no Brasil. Em relação à produtividade, a gente vê um crescimento. As fazendas realmente são mais produtivas hoje do que eram no passado. Isso não se reflete da mesma forma em resultado. A gente entende que a pecuária ela é muito boa para alguns, mas ela é muito ruim para a grande maioria, que não tem eficiência na sua produtividade em relação com os seus resultados todos. E para quem está assistindo a gente, eu quero fazer uma análise da minha produtividade. Quais são os números que eu tenho que avaliar para realmente saber se eu tenho um resultado positivo? Ótimo. Assim, independente da fazenda, se é de cria, recria, engorda, depende do sistema, nós temos que olhar para 4 grandes números, que é o ganho médio diário, a lotação, os dois juntos tangem a produção de arrobas, o desembolso cabeça-mês e o valor de venda. Esses são os 4 grandes indicadores de qualquer tipo de pecuária. Por quê? Porque estão ligados à margem e ao volume que você produz. E qual é o número que eu tenho que atingir para saber se a minha fazenda tem essa produtividade? Bom, para cada sistema de produção, sendo cria, recria, engorda, a gente tem alguns números. Então a gente tirou isso antes de mais nada. A gente estudou fazendas ao longo desses anos todos e nesse estudo já passaram mais de 700 fazendas e a gente analisa não só por sistema, mas por região, em vários aspectos, forma determinados grupos e analisa o resultado. O que a gente quer é entender o resultado daqueles que ganham mais dinheiro. Para você ter uma ideia, antes de falar de indicador, 35% das fazendas de 2012 até hoje perdem dinheiro dentro da pecuária, o que nos assusta. E mais ou menos 70% dessas fazendas ou perdem dinheiro ou ganham menos que R$200, ou têm menos de R$200 de resultado por hectare ano, de geração de caixa. Então é um resultado difícil, né? Então assim, analisando esses números a gente consegue entender o comportamento dessas fazendas que são melhores. Então normalmente a gente olha para aqueles caras que ganham mais dinheiro. Esses caras que ganham mais dinheiro nos ensinaram o seguinte, que produzir muito não garante que eu vou ter um resultado. Porém, para que eu tenha um bom resultado, eu tenho que produzir muito. O que a gente quer aprender com isso é que não adianta eu produzir muito se eu não tenho equilíbrio nos meus gastos, se eu não entendo muito bem a relação entre produção e gasto. Então esse é o ponto-chave. Essas fazendas que ganham mais dinheiro, para você ter uma ideia, elas têm no sistema de cria uma produção que passa 7 arrobas por hectare, gastando por volta dos seus R$40 por cabeça por mês. As fazendas de recria e engorda, elas têm um resultado que tem mais ou menos acima de 12 arrobas ou próximo a 15 arrobas por hectare, gastando aí de R$50 a R$60 por cabeça mês. E as fazendas de ciclo completo, ou seja, fazem cria, recria e engorda, elas têm que buscar uma produção que passe das suas 10 arrobas por hectare, gastando aproximadamente entre R$45 e R$55 por cabeça mês. Seriam indicadores desses caras que ganham mais dinheiro. Se eu não tenho uma boa produtividade assim, o que eu primeiro tenho que avaliar dentro da minha fazenda para atingir isso? A primeira coisa, eu acredito, é você conhecer os seus próprios números. A gente está muito acostumado a olhar a fazenda através de cerca, de água, de pasto, de gado. E é isso mesmo, está tudo certo, tecnicamente é assim que a gente vê. Mas nós precisamos ter um olhar um pouco além disso, a gente precisa olhar os números da minha fazenda. Então, muitas vezes a gente, sem fazer soja, a gente sabe que uma boa soja produz 70 sacos por hectare, né? E a gente não sabe muito bem quanto que nós produzimos. Eu não posso melhorar aquilo que eu não posso medir. Então esse é o jogo. Assim, a primeira coisa é conhecer bem o meu negócio. A gente sabe que toda fazenda tem um custo fixo. Fala pra gente sobre os custos da fazenda, que isso impacta muito na produtividade do rebanho em geral. Impacta muito no resultado realmente. Para você ter uma ideia, esses 4 indicadores que eu falei, que é ganho médio e lotação, que tem a ver com produção, e desembolso cabeça-mês e valor de venda, que tem a ver com a margem que eu gero, ou seja, quanto que eu produzo uma arroba e quanto eu vendo, desses 4 indicadores a gente percebe uma importância muito grande para 2.
maior do que para os outros, que é para o ganho médio, que é o desempenho do meu rebanho, mas também para o desembolso. E atualmente, nessa conjuntura que a gente está, o desembolso nos preocupa mais. Por quê? Porque eu tenho encontrado fazendas que produzem muito, que têm um ganho médio acima de 550 gramas por dia, que produzem mais de 20 arrobas por hectare. Porém, nós também estamos encontrando, por outro lado, fazendas que gastam muito. E a gente tem encontrado, na média, as fazendas têm gastado mais do que ela deveria para o nível de produtividade que elas vão ter. Dentro da relação de custo, a primeira coisa que a gente deve olhar naturalmente é a relação entre custo fixo e custo variável. Ou seja, o fixo é aquele que, se eu mudar um pouco o meu rebanho, se eu aumentar ou diminuir, ele não vai mudar proporcionalmente dessa forma. Quer dizer, eu vendo 200 cabeças, eu tenho que mandar um funcionário embora, quer dizer, não vai acontecer. Ou eu aumento meu rebanho de 200 cabeças, vou contratar um outro cara. Esses custos fixos não variam dessa forma. Então a primeira coisa é isso, eu preciso ter uma produtividade em um rebanho que consiga diluir isso. Esse é um fato. E depois eu vou olhar para os custos variáveis, né? E aí entender a relação desses custos variáveis. Como eu estou gastando isso? Será que eu estou gastando simplesmente com nutrição, com sanidade, com pastagem? Como eu gasto isso? Se esses custos que eu estou tendo, eles têm ligação ou não direta com a minha produção. Muitas vezes eu gasto, e a gente separa de uma outra maneira, que é custos indiretos ou diretos, eu gasto de uma forma, eu gasto muito com elementos indiretos da produção. Então são elementos que estão ligados ao meu gosto, ao gosto do pecuarista, né? Então eu gosto daquela pastagem dividida com uma cerca de 3 em 3 metros, com 6 fios de arame. Eu gosto de um sistema, e muitas vezes o boi não pede isso. Ele simplesmente pede uma cerca que a gente consiga fazer um bom manejo de pasto, ou ele simplesmente pede uma casa que nos dê excelentes condições de moradia, mas sem tanto lur, esse tipo de coisa. E esse custo indireto, muitas vezes, hoje, para você ter uma ideia, em algumas fazendas ele representa mais do que 50% dos seus custos. Então é aí que eu olharia. Então, o primeiro lugar é custo fixo e custo indireto. Aí já começa um bom caminho. Você tem algum exemplo para a gente, assim, de fazendas que vocês começaram a atender, foi feita toda uma gestão e um trabalho que essa fazenda passou a ter um resultado positivo? Exemplos que às vezes até quem está assistindo a gente possa se identificar também. Olha, são vários os exemplos. Um número interessante é que a gente levanta isso, que mais de 90% das fazendas que implementam um sistema de gestão profissional, elas melhoram o seu resultado ao longo dos anos. Isso é um fato. A gente mede isso nos nossos clientes e nas outras fazendas que a gente tem acesso aos números. Por quê? Não é nada milagroso, é porque ele começa a tomar decisões com base em informações mais confiáveis. Então, além dele ter aquela percepção que se as coisas estão indo bem ou estão indo mal e tomar essa decisão em cima disso, ele tem um número para comprovar e para ajudar ele a tomar uma decisão. Então, fica uma coisa meio automática. Então, ferramentas de gestão, por exemplo, como o planejamento, que é basicamente o orçamento financeiro, orçamento de rebanho, orçamento de pasto, são ferramentas que vão nos dando mais sustentação para essas decisões. A melhora nas fazendas acontece depois que eles começam a usar esse tipo de ferramenta no seu dia a dia para tomar melhores decisões. É natural que algumas fazendas elas têm mais problema com a parte de desembolso, com o fluxo de caixa e tudo mais. Produtivamente são bem resolvidos, então você vai trabalhar ferramentas que vão nos ajudar a uma gestão melhor desses recursos financeiros. Então é diminuir despesa, pensar mais nos custos diretos, readequar fluxo de caixa, que é entrada e saída de dinheiro, aquela coisa toda. E outras fazendas até têm um desembolso razoável, mas tem problemas produtivos, quer dizer, tem que uma gestão melhor dos seus recursos produtivos. Aí você vai tendenciar as ferramentas que vão te levar a atingir mais isso. Mas de tudo isso, o que muda uma fazenda mesmo é como o gestor utiliza essas ferramentas. Esse é o lance. O maior impacto na produção de uma fazenda são as decisões que o gestor toma. Então quem ganha dinheiro não é a fazenda, quem ganha dinheiro é o gestor, é o dono. E ponto final. É mais ou menos isso. Então, se a gente fosse falar dicas, falar assim, vou dar algumas dicas essenciais para você, pecuarista, quais seriam? Olha, talvez a primeira dica, a mais importante de todos, é entender qual é o seu objetivo com esse negócio. É entender que a pecuária, ela é muito boa para aqueles que fazem de forma profissional. A pecuária não é mais uma atividade
simplesmente de título. Comprei uma fazenda e virei um pecuarista e vou ter sucesso. As coisas mudaram. Hoje eu preciso ganhar dinheiro na pecuária do ponto de vista produtivo, ou seja, produzir uma arroba mais barato do que eu vendo. Por mais que eu tenha uma arroba agora que bateu lá a casa de R$200 em outubro do ano que vem, a gente está vendendo caro, existem pessoas que mesmo vendendo a 170 vão ter prejuízo. E a média, para você ter uma ideia, produz arroba 147, quer dizer, por mais que eu venda 170, nesse momento eu ainda vou ter uma margem muito pequena. Agora ela vai premiar sim os bons, porque os top rentáveis, os melhores produzem arroba 100. Então esse cara realmente vai ganhar dinheiro. Então a primeira coisa que eu acho é isso, é saber o meu objetivo com esse negócio, ter clareza. Para que eu saiba exatamente o meu objetivo, o segundo passo é entender onde eu estou. Então primeiro eu saber onde eu quero chegar, e quando eu falo quero chegar é saber o seguinte, quantos reais por hectare ano eu quero ter de resultado nessa atividade. Ou às vezes eu quero ter no meu negócio X reais por ano e divido isso por hectare de área produtiva e me dá uma referência. Entendo se isso é muito ou é pouco, como? Olhando o que eu estou hoje. Então eu tenho que saber onde eu quero chegar e determinar muito bem onde eu estou. Esse é o ponto-chave, esse é o ponto de partida para qualquer negócio. A partir daí, eu vou implementar as técnicas que estejam em sinergia com esse projeto, com a distância que eu quero percorrer. Se eu estou com R$300 por hectare de lucro e quero chegar a 600, eu tenho uma distância a percorrer. Agora, se eu quero chegar a 600 e estou com R$100 de lucro, ou estou com uma média, com menos R$34 de lucro, ou seja, R$34 de prejuízo, o meu caminho é outro e vai me exigir ferramentas e técnicas diferentes. A técnica nós temos muitas. E o mercado, cada dia mais, tecnicamente, a nossa pecuária é muito positiva. Então, só precisa entender qual ferramenta usar, qual técnica usar. É mais ou menos isso. E com certeza a gente fala de aonde quer chegar, sempre tem os top rentáveis. Tem os top rentáveis. Quais são os números desses top rentáveis hoje, onde qualquer pecuarista com certeza gostaria de estar entre eles? Olha, eu vou falar o principal número, que é o resultado por hectare por ano, né? A média dessas fazendas que foram, esse ano foram 378, se não me engano, fazendas avaliadas, a média desses caras, de todas as fazendas, deu menos R$34, ou seja, tiveram um prejuízo de R$34. Isso é uma coisa nova? Não. Apesar de menos 34 ser esse ano, só os anos anteriores foram R$28, outro 80, era pouco, mas a gente vê que ao longo dos anos 35% das fazendas perdiam dinheiro. Então a média não serve para muita coisa. Os top rentáveis passa de R$400 por hectare. O que é top rentáveis? A gente pega os 30% melhores para o resultado, isso que a gente chama de top rentáveis. Então eles têm um resultado por volta dos seus 428, se não me engano, R$430 por hectare, que é uma distância muito grande. Agora 10% dessa turma, em vez de 30%, 10%, esses caras passam de R$650 por hectare ano de resultado. Então isso é uma boa coisa. Agora, em cada sistema, na cria, na recria, na engorda, como eu disse, você tem outros indicadores secundários, que é de produção, a quantidade de arrobas produzidas, desembolso por cabeça-mesa ou desembolso por arroba produzida, que é diferente. Na cria, tendencialmente, eu produzo menos, gasto menos e vendo um pouco mais caro. E no ciclo completo, eu tenho que produzir mais, eu gasto um pouco mais, mas efetivamente ainda tenho o ágio do bezerro para pagar. É um equilíbrio diferente dos indicadores. Mas eu posso ter uma fazenda tão rentável na cria quanto na recria e engorda. Só depende da maneira com que eu desenho meu projeto e equilibrar esses indicadores. É hora de começar a avaliar o rebanho para garantir com certeza o sucesso para o ano que vem. Muito obrigada, Rodrigo, pela presença e por dar aqui um pouquinho de aula para a gente sobre uma pecuária eficiente. Eu que agradeço, é o que a gente precisa, difundir conhecimento, né? Aprender com o pecuarista e também passar o conhecimento que a gente tem para ele. Pecuária em Foco.